Paz do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração nesta noite. Agora é o momento da tua palavra, Senhor. Pai, eu apresento a minha vida diante de ti. Me usa para a glória e louvor do teu nome. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da palavra nesta noite continua o mesmo tema, a ressurreição de Cristo, texto base, já foi lido, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Quando vai se falar do Evangelho de João, do Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 21, sempre a tendência é se lembrar daquelas palavras que Jesus ele disse a Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Esse capítulo é conhecido como o capítulo da restauração de Pedro, né? Porque é nesse momento aqui que Jesus Cristo ele tem uma conversa olho a olho com Pedro e restaura a vida de Pedro. Falando sobre isso, o teólogo Leandro Peixoto, ele diz a seguinte citação: João 21 traz o desfecho do drama de Pedro. Ele negou Cristo na noite da prisão e não se fez presente em nenhum momento na cena da crucificação. Mesmo depois de ver o túmulo vazio e de testemunhar as aparições de Jesus aos apóstolos, Pedro ainda não tinha tido um momento a sós com Jesus. O contexto aqui desse texto, os discípulos eles estão na região da Galileia e aqui eles estão no mar da Galileia. Pastor, por que eles estão aqui nesse momento? Porque Jesus, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, 7, diz o seguinte: Então Jesus lhe disse, vão e diga aos discípulos e a Pedro. Perceba que Cristo aqui destaca Pedro. E a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então foi um momento em que Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena e a outras mulheres. E Jesus pediu que essas mulheres dessem esse recado para os discípulos. Olha, vão aos discípulos e a Pedro e peçam que eles vão para a Galileia e que lá eu vou ter um encontro com eles. E por isso que os discípulos estavam aqui na Galileia esperando Cristo. A verdade é que diante da ressurreição de Cristo, veremos algumas verdades de como Cristo se revela. Primeira verdade, Cristo se revela em qualquer situação. Depois disso, versículo 1 diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos. E Pedro disse, vou pescar. E os discípulos disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Observe que os discípulos aqui, eles estão diante do mar da Galileia, e Pedro, ele toma a decisão. Pedro diz, vou pescar. A pergunta é, por que Pedro tomou essa decisão de ir pescar? Alguns teólogos dizem que Pedro tomou essa decisão para alimentar tanto ele como os discípulos, como também a sua família. Outros teólogos dizem que Pedro tomou essa decisão de ir pescar
para passar o tempo até Jesus Cristo chegar. E Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que Pedro tomou essa decisão de ir pescar, porque provavelmente Pedro pensava que ele não era mais interessante para Jesus. Por quê? Se você se lembrar, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, Pedro e seu irmão André estavam pescando e não pegaram nada, passaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus chega nesse momento, ao amanhecer do dia, Jesus chega e diz: joga a rede do outro lado. Eles pegam uma quantidade tão grande de peixe que eles quase não conseguem colocar a rede dentro do barco. E aí Jesus Cristo, ele diz para esses discípulos: venham, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o texto diz que eles deixam tudo, a rede, o barco, e seguem a Jesus. Mas, em algum momento, quando Jesus Cristo, ele diz que vai ser necessário ele morrer por cada um de nós, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, 33 e 34, diz assim: mas ele respondeu, isso é Pedro, viu? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Então perceba, Pedro disse que iria, se possível, até morrer por Cristo. Negou Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. No momento da crucificação, Pedro não está com Jesus. Pedro abandonou Jesus. Dos discípulos só estava João. E perceba o que Cristo disse às mulheres: diga aos discípulos e a Pedro. Imagina o pensamento de Pedro nessa hora. O que é que Jesus quer comigo porque ele destacou meu nome? Será porque eu o neguei? Será porque eu não estava com ele no momento da crucificação? E por causa disso ele não conta mais comigo? Eu vou pescar. Na verdade, o texto não diz o real motivo porque Pedro disse que vai pescar. Mas observe, a partir do versículo 4, quando Cristo diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Se for por causa disso mesmo, porque Pedro pensava que Cristo não contava mais com ele, e agora ele estava querendo viver a sua velha vida de pescador, porque talvez ele imaginava que Cristo não mais contava com ele para ser pescador de homens. Perceba aqui a decisão de Cristo de ir até Pedro e aos discípulos e se revelar a eles. E quantas das vezes eu e você, em algum momento da nossa vida, pensou em desistir de tudo? E Cristo foi ao meu e ao seu encontro. Mesmo a gente pensando em desistir de tudo. Talvez tenha até alguém aqui nessa noite que em algum momento da sua vida desistiu. Mas Cristo foi lá onde você estava e te trouxe novamente. Se esse foi realmente o motivo de Pedro, de voltar à sua velha vida apenas de pescador, Cristo visitou a Pedro. Foi até onde ele estava. E foi até onde os discípulos estavam. Não existe nenhuma situação que impeça de Cristo ir até cada um de nós. Até nos momentos que estamos falhando, Cristo vai lá. Cristo está conosco. Cristo vai até cada um de nós, como o texto diz. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram.
Então, diante desse primeiro ponto, Cristo se revela em qualquer situação. Cristo se revela em qualquer situação. Seja qual for a situação que você está passando nesta noite, Cristo se revela a você nessa situação que você está passando nessa noite. Ele vai até você, como ele foi até Pedro. Mesmo talvez ele querendo abandonar tudo e voltar a ser apenas um pescador. Mas Cristo foi até ele. Amém? Segunda verdade sobre a ressurreição de Cristo. Cristo se revela de forma compassiva. Olha o que diz o versículo 5. Ele lhes perguntou. Eu achei fantástico. Olha a primeira palavra que Cristo diz. Filhos. Vocês têm algo para comer? Eles responderam. Não, responderam eles. Se foi esse o real motivo de Pedro de abandonar Cristo, Cristo poderia ter muito bem dito aqui. Cadê Pedro? Você não disse que iria morrer por mim? Eu não disse que você iria me negar? Cadê você lá na crucificação, que não teve nem a consideração por mim de ficar lá comigo? Sabe como Cristo chegou? Dizendo, filhos. Filhos. Como entender isso, meus irmãos? Quando eu e você peca, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Mas não por causa disso você vai viver uma vida de pecado agora, sabendo disso. Quem pensa assim talvez nunca teve encontro com Cristo. Filhos. Às vezes até mesmo o mal coloca na nossa mente quando a gente peca. Tu deixou de ser filho de Deus, olha o que tu estás fazendo. E Jesus, filhos. E aí, o que é interessante é que Cristo aqui pergunta para esses discípulos. Vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Jesus não já sabia? Sabia, que eles não tinham pegado nada. Mas Jesus pergunta. Se foi esse realmente o motivo de Pedro ir pescar, é como que Cristo estivesse dizendo aqui, olha, Pedro, por mais que você tenha uma experiência de pesca, ainda você depende de mim, para tudo. A sua experiência de pesca, Pedro, não traz garantia de nada na sua vida. Se não for eu na sua vida, Pedro, vocês não pegaram nada não, Senhor, nem uma piabinha. Não pegaram nada. Vocês não pegaram nada. Não é assim que acontece conosco, quando a gente quer deixar Deus do lado e confiar na nossa própria experiência. Ah, agora eu vou fazer isso e pronto. Eu tenho capacidade, eu sou inteligente. Pegaram o que vocês? Senhor, nada. Passamos a noite toda e não pegamos nada. Pois é, meus irmãos. Cristo se revela de forma compassiva. Cristo se revela de forma compassiva. Nada, uma vez que Cristo te salvou, nada vai tirar de você esse direito de ser filho. E se você se encontra aqui nesta noite, talvez como Pedro, por causa de algum pecado que está cometendo, por causa de algum erro que cometeu, que foi até exposto para a sociedade, e você talvez pensa que Cristo não conta mais com você, sabe qual é a palavra de Jesus para você? Filho, você não deixou de ser meu filho. Filhos, tem alguma coisa para comer? Não. Respondeu eles. Cristo se revela de forma compassiva. Terceira verdade. Cristo se revela de forma soberana. Olha o que diz o versículo 6. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco que vocês encontrarão. Eles lançaram. E não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe.
Eles não conseguiram tirar a rede. Tal era a quantidade de peixe. Cristo, Ele é soberano. Ele juntou ali aqueles peixes. Joguem ali. E aí, a rede cheia de peixe, para vocês entenderem que mesmo com a capacidade que vocês têm, vocês dependem de mim. E eu sou soberano sobre tudo. Inclusive, sou soberano por uma pesca à noite que vocês estão tendo. Eu sou soberano sobre o peixe, eu sou soberano sobre o mar. E eu sou soberano também sobre a vida de vocês. Que nós, nesta noite, venhamos enxergar a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo o que existe. Ele é soberano. Jesus é soberano. Quarto e último. Cristo se revela como provedor. Olha o versículo 7 que diz. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, João está falando dele mesmo, viu? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha que lindo. Até então os discípulos não tinham conhecido a Jesus. Ali naquela parte de manhã. Mas quando Jesus faz aquele milagre, João diz: ei, Pedro, é o Senhor. Isso aqui não tem como outra pessoa fazer, Pedro. Isso é o Senhor. E você tem reconhecido isso? Diante das bênçãos que você tem recebido, é o Senhor. E essa igreja, diante das maravilhas que Deus tem feito, Pastor Rafael é o Senhor, Pastor John é o Senhor, Missionária Betinha é o Senhor, Igreja Serve Paz, é o Senhor. O ser humano não pode fazer isso que Deus fez e tem feito nessa igreja e tem feito nas nossas vidas. É o Senhor. É o Senhor. Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Esse Pedro que negou, esse Pedro que não estava com Jesus ali na crucificação, ele se lançou ao mar. Os discípulos foram de barco, somente Pedro, agoniado do jeito que ele era, ele se lançou ao mar e foi ao encontro de Cristo. É isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Ao reconhecer que é o Senhor, o dono da nossa vida, é o Senhor quem nos abençoa, temos que fazer assim, temos que nos lançar e ir até Cristo, porque é o Senhor, é Cristo quem faz isso. Versículo 8 diz: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quer dizer, Pedro então nadou 90 metros, cerca de 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, olha, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Meus irmãos, olha Cristo aqui mostrando a sua provisão e também a sua misericórdia. Pedro, mesmo negando a Cristo, mesmo abandonando a Cristo, Cristo chamou Pedro de filho e preparou mais um banquete para Pedro. Está vendo? Mas não é assim que acontece conosco? Quando a gente erra, quando a gente falha, a gente espera que Cristo vire as costas para nós. A gente espera que Cristo atire pedras sobre nós. Mas está lá Ele preparando o banquete. Peixes e um pouco de pão. E no versículo 10 Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia.
ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, e aqui eu acho lindo. Tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Presta atenção aqui no detalhe. Aqui Jesus já estava ressuscitado, o corpo glorificado, sem nenhuma limitação, sem nenhuma dor. Mas mesmo assim ele serviu. Venham comer. Jesus aproximou-se, tomou o pão, com o corpo glorificado, sem nenhuma limitação mais, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Meus irmãos, se Jesus fez isso, serviu, é impossível ser um cristão sem servir ao próximo. E aí, para encerrar, o versículo 14 diz: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Concluindo, Jesus se revela de forma gloriosa às ovelhas. Lembre-se dos momentos que Jesus já se revelou de forma gloriosa a você. Restaura graciosamente as ovelhas. Quantas das vezes, quando você errou, Jesus preparou pão e peixe para você? Jesus tem prazer em nos restaurar. Ele não tem prazer no nosso pecado, mas Ele tem prazer em nos restaurar, meus irmãos. Reorientar gentilmente as ovelhas e salvar as ovelhas. Ele ama e ensina a amar. Tudo isso que Ele faz, meus irmãos, é para que venhamos agir para com o próximo do mesmo jeito. Ele ama e ensina a amar. Cuida e envia para cuidar. Revela-se e nos envia a revelar sua glória. Restaura-nos e nos envia a restaurar com graça. Reorienta-nos e nos envia a reorientar pela palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor se revelar a cada um de nós dessa forma, em qualquer situação. Se essa foi realmente a motivação de Pedro, de voltar à sua velha vida, pensando que ele não poderia mais ser um discípulo, um pescador de homens, mas o Senhor não abandonou Pedro. Assim também, todas as vezes que nós decidimos a não continuar sendo pescador de almas, de homens, o Senhor sempre se revela a cada um de nós. Em qualquer circunstância, o Senhor se revela. Obrigado, Deus, por Tua graça. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela de forma compassiva. Filhos, mesmo quando erramos, filhos. E aí, qual tem que ser a nossa atitude? É o Senhor. Pedro, é o Senhor. Temos que reconhecer todos os dias que é o Senhor nas nossas vidas, é o Senhor nessa igreja, é o Senhor. Obrigado, Jesus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua soberania. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um servo provedor, mesmo sendo aqui, tendo o corpo glorificado, sem mais nenhuma dor, sem mais nenhum sofrimento, partiu o pão e deu e serviu. Assou peixes para Pedro, que o tinha negado.
Oh, Jesus, obrigado por tudo, Pai. Nos ajuda, Jesus, a ser como o Senhor. Nos ajuda, Jesus, a ser como o Senhor, porque tudo que o Senhor faz para conosco, temos que fazer para com o próximo. O Senhor nos ama, temos que amar o próximo. O Senhor nos restaura. Quando o próximo cair, a gente não pode atirar pedra, a gente tem que procurar ser um instrumento para a restauração do próximo também. Assar peixe, pão, para o próximo que caiu, para o próximo que nos fez mal. É difícil, mas Cristo nos ajuda. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Superasse sua